Olá pessoal, tudo bem? Nessa segunda parte da nossa aula sobre RMN, nós vamos falar de alguns conceitos, principalmente esses dois conceitos, que é a blindagem nuclear e o deslocamento químico. Antes de falarmos sobre isso, é necessário a gente lembrar alguns conceitos, e para isso eu quero retornar como que o núcleo ele pode sofrer o processo de ressonância, tá? Então nós vimos na aula anterior que alguns núcleos eles sofrem esse processo de ressonância devido a uma propriedade que nós denominamos de spin. E esses núcleos que têm essa propriedade, eles se comportam como estivesse girando. Então, por exemplo, eu tenho aqui um núcleo e esse núcleo eles se comportam como eles estivessem girando, né? Rotacionando e girando no seu próprio eixo. E vimos também que essa rotação ele gera um momento angular que nós chamamos de momento angular de spin. E, consequentemente, ele gera um momento magnético. Então, esse movimento angular, ele gera um movimento magnético. Juntamente com a característica do núcleo de ter a presença de uma carga positiva, faz com que esse núcleo, com essa propriedade de spin, ele apresenta um campo eletromagnético. O mais importante para a gente nessa disciplina é o momento magnético do hidrogênio, por se tratar de uma aplicação mais específica para moléculas orgânicas, né, e as moléculas orgânicas é composta pelos átomos carbono e hidrogênio, sendo que o carbono ele não atende, né, o carbono 12, ele não atende a essa especificação de ter um momento angular de spin e um momento magnético, somente o carbono 13, né, o seu isótopo, que é o que está em menor quantidade. Então, todo o conceito de ressonância a gente aplica para o hidrogênio, que pode ser ampliado, pode ser discutido para outros átomos. Esses estados de spin, ele não tem a mesma energia quando você tem a aplicação de um campo eletromagnético externo. Então, se eu tenho um campo eletromagnético externo aqui, que nós chamamos de B0, esse campo eletromagnético gerado pelo próton, né, ele sofre a influência desse campo magnético externo. Esse núcleo ele tem um momento magnético que é gerado pela sua carga e é gerado pela sua rotação, que é o spin, tá? Então quero que fique bem claro isso. Próton, carga positiva, rotação, né? Então essa rotação a gente chama isso de spin, e junto com esse momento magnético gerado pela carga e pelo spin, faz com que eles tenham uma influência de um campo magnético externo, um campo magnético aplicado. Tá? No caso do hidrogênio, que é o nosso exemplo aqui, que nós vamos usar daqui para frente como exemplo, né, ele pode ter dois sentidos de spin. Um sentido horário, que nós chamamos de um sentido horário, e um sentido anti-horário, que aqui é mais meio e menos meio. Esse sentido horário, ele está formando um campo magnético na mesma direção do campo magnético aplicado, do campo magnético aplicado. Enquanto que
campo magnético formado pelo núcleo no estado de spin menos meio, ele está de forma contrária, né, do campo magnético aplicado. O campo magnético aplicado é esse B0 aqui, tá bom, gente? É esse B0. Então, se observa a mesma direção do campo magnético aplicado, você tem um campo com rotação de spin horário, né? Enquanto que, nesse caso aqui, você tem a rotação do spin contrário ao campo magnético aplicado. Tá? Isso eu estou falando para o hidrogênio. Para o hidrogênio. Então, quando eu tenho esse campo aplicado, eu tenho a movimentação desse spin do hidrogênio a favor do campo, que é esse caso aqui, e tenho ele contra o campo, que é esse caso aqui. Tá? Com isso, você pode ter essas orientações e ter diferentes energia em relação a essa. Então, no caso do próton com direção a favor do campo, eu tenho uma energia menor do que a energia da rotação feita pelo spin que está em oposição no campo oposto do campo aplicado. A partir disso, você tem um efeito desse campo eletromagnético externo que influencia diretamente na rotação desses spins do hidrogênio, que é mais meio e menos meio. Então, para entender como que esse campo magnético ele atua basicamente na mudança do spin de menor energia para o spin de maior energia. Então, nesse caso aqui, você tem uma rotação de spins sem o campo eletromagnético. Tá? Quando você aplica o campo eletromagnético, que nós chamamos de B0, esse spin ele pode atingir dois níveis de energia, um mais alto e o outro mais baixo. Esse mais alto é o que nós chamamos de rotação do tipo beta. Por quê? Porque ele está ao contrário do campo aplicado. Enquanto que o outro spin nós chamamos de rotação do tipo alfa, porque ele está a favor do campo aplicado. E essa diferença é a diferença de energia entre elas. Tá? O que é o efeito de ressonância que eu tinha falado para vocês? É justamente a mudança desse spin alfa para o spin beta, ou seja, a mudança da rotação. Então ele sai de um alfa e vai para um beta. Então eu tenho essa energia alfa, que está de acordo com o campo. Eu aplico uma radiofrequência, aumento essa energia. Essa energia faz com que esse orbital alfa mude de direção e vai para o beta, devido à aplicação
de um campo eletromagnético externo, que é o B0. A isso nós chamamos de efeito de ressonância. Efeito de ressonância. Ok? Efeito de ressonância. Então, isso tudo foi uma explicação do que nós vimos na parte 1. Aí, qualquer coisinha você pode voltar lá. Quando nós tiramos esse campo elétron, você tem um retorno para a posição alfa, e isso você tem a liberação de energia, que é uma energia que será quantificado pelo espectrômetro de ressonância magnética nuclear. Tá ok? E quando que a gente consegue diferenciar um hidrogênio do outro, né? Já que esse efeito ele acontece no hidrogênio, naquele núcleo atômico, tá? Então existe uma diferença relacionada como que esse campo eletromagnético atua no núcleo, tá? Por que isso? Porque o núcleo ele não está ali somente com uma carga positiva. Aquele núcleo, ele ao redor, na sua vizinhança, a presença de elétrons, tá? Então aqui como eu tenho um próton, né, carga positiva, ao redor desse próton eu tenho a presença de elétrons. Então esse próton ele faz uma corrente elétrica no campo magnético em uma direção, enquanto que geralmente essa direção é a direção do campo externo aplicado, sempre colocando aqui o campo externo aplicado, que é o B0. Então você tem a direção desse núcleo, isso no seu estado alfa, tá? Só que além desse núcleo, você tem a presença de elétrons. E esses elétrons, ele também pode influenciar nesse campo eletromagnético aplicado externo, nesse campo magnético aplicado, tá? Então, a ressonância magnética nuclear ela é de muita utilidade porque nem todos os prótons têm uma molécula com o mesmo tipo de ressonância, né? Não é exatamente a mesma ressonância. Essa variação ele ocorre porque você tem na molécula toda ela rodeada por elétrons, né? Então esse ambiente eletrônico ele é levemente diferente em relação a outros ambientes. Nós devemos lembrar que os elétrons eles são partículas com cargas e eles, por eles serem uma partícula com carga, eles também sofrem o efeito do campo eletromagnético aplicado. Quando a gente vê um elétron, esse elétron ele sofre o efeito do campo magnético aplicado. Só que ao sofrer esse efeito, os elétrons de valência daqueles prótons, eles são forçados a circular. Essa circulação é chamada de corrente diamagnética local, que gera um campo magnético de direção oposta ao campo magnético aplicado. Então você tem essa direção do campo magnético aplicado, os elétrons eles formam um campo eletromagnético na direção contrária. Então esse próton ele sofre duas influências, um campo magnético aplicado e o campo eletromagnético induzido no elétron. A esse campo induzido, que nós chamamos de B-in, né, que é campo elétrico induzido pelo elétron, né, você tem a influência desses dois no núcleo. A influência desses dois no núcleo. Então, quando a gente observa isso, a gente analisa o seguinte:
Se esse campo elétrico aplicado tem um direcionamento que é na mesma direção do campo alfa e o elétron é ao contrário, consequentemente, esse núcleo ele vai sofrer um efeito indutivo menor daquilo que é previsto nesse campo aplicado. Tá? Então, o campo eletromagnético efetivo, que é o B efetivo, é o B0 menos o campo elétrico induzido. Ou seja, esse valor aqui é o que realmente determina qual é a radiofrequência que vai atuar naquele próton. Porque o campo magnético aplicado, ele é forçado a diminuir devido ao campo magnético induzido pelo elétron. A esse efeito, nós chamamos de blindagem. Blindagem. Ou seja, o elétron ele blinda o núcleo do campo eletromagnético externo. Quanto maior for essa blindagem, menor é o efeito desse campo eletromagnético externo. Quanto menor for a blindagem, maior é o efeito do campo eletromagnético. Entendeu? Maior a blindagem, maior a blindagem, menor é o efeito do campo eletromagnético no núcleo. Ou seja, consequentemente, o campo magnético efetivo será menor. E quanto for menor a blindagem, maior vai ser aquele campo eletromagnético efetivo aplicado, tá? E esse efeito de blindagem, ele é devido à presença dos elétrons. A presença dos elétrons que estão ao redor daquele núcleo. Tá, gente? Só para lembrar que esse efeito de circular da circulação do elétron pelo campo eletroaplicado, nós chamamos de corrente diamagnética local. Beleza? E é esse efeito de blindagem, né, que o elétron tem com o núcleo, pela influência desse campo eletromagnético, nós chamamos de blindagem diamagnética ou anisotropia. E isso, gente, interfere diretamente no que nós chamamos de deslocamento químico. Então, aqui nós temos um slide mostrando justamente aquilo que nós falamos. Eu tenho o meu próton, que é o meu núcleo. Nesse caso aqui eu estou falando do hidrogênio. Esse próton ele tem uma influência da nuvem eletrônica, que ela é circulante devido à influência do campo eletromagnético. Essa circulação da nuvem eletrônica, que consequentemente é a circulação do elétron, você gera um campo induzido local feita pelo elétron que é oposto ao campo magnético externo que é aplicado ao núcleo. E com isso você tem, né, o campo efetivo sendo aplicado a esse núcleo. Quanto maior é a influência dessa nuvem eletrônica, maior é a blindagem. Quanto menor é a influência dessa nuvem eletrônica, menor é a blindagem daquele elétron perante ao núcleo. Tá? Compreendeu essa terminologia? Isso é importante para a gente determinar o deslocamento químico
né, dos hidrogênios quando esse hidrogênio ele está em diferentes partes de uma estrutura orgânica. E é justamente essa característica do hidrogênio de sofrer influência do ambiente eletrônico faz com que você tenha diferentes absorção de frequência. Um outro conceito que eu vou falar com vocês é sobre deslocamento químico. O deslocamento químico ele é uma forma de identificar numa molécula os diferentes tipos de núcleo, né, ou principalmente os diferentes tipos de hidrogênio, no caso aqui que nós estamos avaliando. Lembrando que nem todos os hidrogênios em uma molécula ele tem ressonância exatamente na mesma frequência, porque isso tudo depende do ambiente eletrônico em que ela se encontra, tá? O deslocamento químico ele é feito a partir de um composto de referência. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo sobre isso. Imagina que nós tenhamos aqui 3 substâncias, né? Que tem o hidrogênio positivo, você tem esse hidrogênio ligado a um carbono, e nós tenhamos o composto de referência, que é o que nós chamamos de TMC. O TMC é o que nós chamamos de tetrametilcilano. Esse TMC ele é utilizado como um padrão para comparar os diferentes tipos de hidrogênio que pode ser encontrado numa molécula orgânica, sendo influenciada por diferentes frequências. Tá? Por que é feito isso? Porque a diferença entre frequência de um hidrogênio num ambiente eletrônico em relação a outro ambiente, ele é muito pequeno. Se você lembrar, quando eu aplico um campo eletromagnético, de 1,41 Tesla, eu estou colocando uma frequência de 60 MHz. Às vezes, a diferença entre um hidrogênio e outro em hertz não é em megahertz, é em hertz. Então, às vezes, essa diferença é muito pequena, né? É difícil de ser medida e medir com precisão. Então, por isso que se faz a utilização desse composto de referência, que é o TMC. Esse TMC, se vocês observarem, ele tem um ambiente em que você tem a presença desses hidrogênios no ambiente mais blindado possível. Então, você tem aqui esse hidrogênio, todos esses hidrogênios, eles são iguais entre si. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mais à frente. Porque o plano de simetria dessa molécula faz com que todos esses hidrogênios sejam iguais, tá? Quando eu aplico um campo eletromagnético externo, eu estou aplicando esse campo eletromagnético, né, que é o B0, o que acontece entre esses dois hidrogênios? Esse hidrogênio aqui, se você observar, ele não tem uma blindagem eletrônica, porque só tem ele. Então, todo efeito que esse hidrogênio vai sentir no campo eletromagnético aplicado vai ser somente a partir dele, somente a partir desse campo. Enquanto que esse outro hidrogênio, você tem aqui um carbono e você tem um par de elétrons aqui desse carbono. Então você tem uma nuvem eletrônica influenciando o núcleo desse hidrogênio.
Quando você tem esse núcleo sendo influenciado por um elétron, você tem lá o que nós chamamos de um campo induzido pelo elétron. Consequentemente, esse campo B0 que nós temos aqui, esse campo B0 aqui, ele vai ser menor nesse hidrogênio quando comparado com esse. Por quê? Porque nesse hidrogênio, esse campo magnético induzido, ele não existe, tá? Já nesse elétron, eu vou ter um campo efetivo, que é o B0, menos o campo induzido. E esse valor, ele é menor do que esse valor aqui. Consequentemente, você tem a influência desse campo elétrico, desse campo magnético diferente nesses dois hidrogênios, tá? Só que a diferença entre esses dois hidrogênios ele é muito pequenininha, ele é em hertz. Às vezes o equipamento não consegue determinar isso com precisão. Por isso que é comparado com um padrão. Então, quando você adiciona esse padrão, toda a frequência de ressonância para cada próton da amostra é medido em relação à frequência de ressonância dos prótons da substância referência, que é essa substância padrão. Então ele vai me dar aqui um valor, e esse valor ele é comparado, é o valor padrão comparado com todos esses valores que são encontrados aqui. E isso tudo depende do campo que vai ser aplicado, né? Consequentemente, da potência do equipamento, né? E isso faz com que nós tenhamos deslocamentos químicos diferentes. Observem bem que esse hidrogênio ele está blindado. Esse padrão ele foi escolhido porque é um padrão em que você tem os hidrogênios numa condição mais blindado possível. Então, tudo que está desblindado em comparação a esse padrão, ele vai estar um valor menor. E isso pode ser quantificado em que nós chamamos de parte por milhão, ou delta, né? Então, essa parte por milhão, esse valor que é o TMS, ele é considerado um zero. Então, tudo que está blindado ou mais blindado, ele está próximo ao TMS. Então, aqui está mais blindado. Aquilo que está menos blindado, ele está mais distante do TMS. Então, aqui vai ser menos blindado. Então, dentro de um espectro de ressonância magnética nuclear, aqueles dois exemplos que nós vimos, que era o hidrogênio mais e o hidrogênio ligado a um carbono, esse hidrogênio ele vai estar mais próximo do TMS do que esse próton aqui, que vai estar um pouco mais distante do TMS. Esse vai estar mais blindado e esse menos blindado. E isso está relacionado ao deslocamento químico, tá? Então, quanto mais blindado, mais próximo fica do TMS. Então, olha só, quanto mais blindado, mais próximo do TMS, que é o tetrametilsilano. Quanto mais desblindado, mais distante do TMS. E esse TMS, na escala, ela é colocada como zero. Então, o valor que o equipamento dá para o TMS, você ajusta para o zero e todos os hidrogênios são comparados com esse TMS, que é colocado nessa escala de ppm.
ou delta, tá? Que independente da frequência que aquele equipamento esteja trabalhando, você vai ter o mesmo valor para aquele hidrogênio que está sendo utilizado ali, tá? Então, normalmente, um espectro de RMN, ele é dado em ppm, porque independe da frequência que aquele equipamento esteja trabalhando. E por trás disso, tá, gente, envolve vários processos matemáticos, várias funções matemáticas que não há necessidade nesse momento a gente estar falando. O importante é que vocês saibam o seguinte aqui, que o deslocamento químico está relacionado à blindagem e à desblindagem daquele hidrogênio dentro de um composto orgânico, e isso está atrelado a um valor de referência que é uma substância que nós chamamos de tetrametilcilano, e é ela que vai dar esse valor em ppm, que dentro do espectro de ressonância magnética nuclear é a unidade que nós utilizamos para definir, caracterizar esses diferentes tipos de hidrogênio. Tá? E esse deslocamento químico nessa sequência aqui, você tem esses diferentes tipos de hidrogênio. Então, dentro desse contexto sobre deslocamento químico, então nós conseguimos diferenciar os diferentes tipos de hidrogênio de acordo com a posição desse hidrogênio dentro de uma molécula. Então, por exemplo, vou escrever aqui para vocês uma molécula, o CH3 e o outro CH3. Tá? Podemos escrever essa molécula da seguinte forma. Onde você tem o hidrogênio, onde você tem esses hidrogênios ligado ao carbono que está aqui. E ligado a esse carbono, você tem uma ligação entre esses dois carbonos. É a mesma molécula. Tá? Então, quando a gente observa esse hidrogênio, a gente observa o seguinte, que esse hidrogênio está ligado a um carbono, esse outro hidrogênio está ligado a um carbono e esse carbono está ligado a um outro carbono. A mesma coisa quando observa esse hidrogênio, ele está ligado a esse mesmo carbono e a um outro carbono. E assim sucessivamente. Tá? Então, isso mostra que, apesar de ter 6 hidrogênios, eles, para a ressonância magnética nuclear, para o efeito de ressonância, esses hidrogênios eles sofrem o mesmo tipo de influência da ressonância magnética nuclear. Então, quando eu tenho todos os prótons encontrados em ambientes quimicamente idênticos dentro de uma molécula, eles são denominados de hidrogênios ou prótons quimicamente equivalentes. E, em geral, eles exibem o mesmo deslocamento químico, porque ele tem a mesma influência eletrônica. Tá? Então, apesar de ter aqui 6 hidrogênios, eu vou apresentar um único sinal, porque todos eles são chamados de hidrogênios equivalentes. Então, eles são equivalentes. Todos esses 6 hidrogênios. E esses 6 hidrogênios, ele vai me dar um sinal no espectro de ressonância magnética nuclear. Tá? Em comparação ao TMS, que é a nossa substância padrão, provavelmente esse hidrogênio ele vai estar próximo ao TMS, porque eu só estou comparando esse hidrogênio com o TMS. E entre eles são
iguais. Como você pode ver aqui, eles são iguais e equivalentes. Então, a gente vai ter um sinal somente, um deslocamento químico referente a esse hidrogênio, tá? Então, agora, quando eu venho aqui para esse composto, nesse composto, eu tenho a presença de alguns hidrogênios. Então, olha só, eu tenho esse hidrogênio e esse hidrogênio. Assim como eu tenho aqui 2 hidrogênios e aqui eu tenho mais esses 3 hidrogênios. Lembrando aqui, gente, só para antes de falar sobre esse composto, essa molécula aqui também, ele tem um plano de simetria. Então, ele tem um plano de simetria. Ou seja, um lado da molécula, ele é igual ao outro. Por isso que ele também apresentam esses hidrogênios semelhantes. Então, se fizer um plano de simetria aqui, um lado ele é semelhante ao outro. Aqui, ó, um lado ele é semelhante ao outro lado. Se eu traçar um plano de simetria aqui, eu vou observar que um lado ele é semelhante ao outro, tá? Então, além de observar qual a influência dos elétrons para cada hidrogênio, se essa influência for igual, né, eu vou ter hidrogênio equivalente. Se a influência for diferente, eu vou ter hidrogênio diferentes, porque eles vão sofrer a influência do campo eletromagnético de forma diferente, tá? Então, voltando aqui para essa estrutura nós temos aqui esses hidrogênios. Se vocês observarem bem, eu tenho aqui um plano de simetria, né? Outra coisa que se eu observar, esse hidrogênio e esse hidrogênio, eles têm influência nesse carbono, tá? Assim como esses hidrogênios aqui, ele também tem influência nesse carbono, que é igual a esse. Ou seja, todos esses hidrogênios, eles são equivalentes. Eles são equivalentes, tá? Diferente desse hidrogênio aqui, que esses dois hidrogênios, eles são equivalentes em si, porque eles sofrem o mesmo efeito daquele carbono, porém, quando eu comparo esse hidrogênio com esse hidrogênio, os dois apresentam efeitos do campo eletromagnético diferente. Então, esses dois aqui apresentam diferença de deslocamento químico quando comparado à frequência aplicados nesses hidrogênios, tá? Então, aqui, e observo também que apesar do plano de simetria, né, eu tenho um lado semelhante ao outro. Então, esses hidrogênios aqui, eles são iguais a esse, enquanto que esse hidrogênio aqui é igual a esse. Porém, esses dois hidrogênios, eles apresentam deslocamento químico diferente desses hidrogênios aqui, tá? Consequentemente, eu tenho blindagens diferentes desses hidrogênios. No espectro de ressonância magnética nuclear, eu vou ter a presença aqui de dois sinais. Um sinal relacionado a esses dois hidrogênios e mais um sinal relacionado a esses 6 hidrogênios, tá? Então, eu vou ter dois sinais, de um modo geral. Apesar de ter
aqui num total 8 hidrogênios. E esses 8 hidrogênios vão me dar a presença de 2 sinais no espectro de RMN. Tá? Em comparação com o TMS, eu vou ter um deslocamento químico diferente entre esses dois. Ok? Quem vai estar próximo ou mais distante ao TMS, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa molécula e essa molécula ele tem 2 tipos de hidrogênio. Então, se vocês observarem bem, esse hidrogênio aqui, ele é um sinal e esse aqui é outro sinal de hidrogênio, tá? Então, eles vão apresentar 2 sinais no espectro de RMN. Aqui eu tenho outros exemplos, né, de como que nós podemos identificar. O que eu quero mostrar para vocês nesses exemplos? Né? Esses exemplos, como eu falei aqui no início, A e B são 2 tipos de hidrogênios diferentes, ou seja, ele me dá 2 sinais no espectro de RMN. Aqui, nessa molécula, ele já está me mostrando que eu posso ter 3 tipos de hidrogênio, o A, o B e o C, me dando 3 sinais no espectro de RMN. Aqui também, nessa molécula, já me mostra que eu tenho 2 tipos de hidrogênio, o A e o B, e que entre o A eles são equivalentes e o B eles também são equivalentes, porém eles são diferentes entre A e B. Consequentemente, eles vão me dar 2 sinais no espectro. Tá? Aí eu queria deixar para vocês, como exercício de casa, quantos sinais essa molécula aqui vai fornecer e quantos sinais essa molécula aqui também vai fornecer. Então, quantos sinais cada um deles terão? Tá? Respondam isso, fiquem à vontade para mandar as dúvidas, né? E mais para frente eu passo a resposta para vocês, ok? Aqui, pessoal, eu mostro para vocês como que esses hidrogênios estão distribuídos dentro das funções orgânicas e observe bem que, de acordo com o deslocamento químico, né, eu posso ter diferentes tipos de hidrogênio dentro dessas funções orgânicas. Então, o TMS está aqui, que é o tretametilcilano. Esse TMS é o nosso padrão e todo esse deslocamento químico está relacionado ao TMS. Então, esse primeiro hidrogênio aqui, ele é ligado a um carbono e, como você pode ver, ele está mais blindado. Ou seja, eu tenho uma nuvem eletrônica maior aqui, nesse hidrogênio, dando um deslocamento químico próximo de 1, né, nessa faixa aqui de 2 a 0 ppm. E esses valores, né, vai depender de quais são os substituintes que estão próximos a esse hidrogênio. Tá? Então aqui, por exemplo, nós temos um hidrogênio ligado a uma função etino, né? Então aqui temos um alcino, e ligado a esse carbono do alcino, que é um sp, eu tenho aqui um hidrogênio, e se você observar bem, ele já está uma faixa de ppm, né, entre 2 e 3. Assim como eu tenho esse hidrogênio que está ligado a esse carbono, e que ao lado desse carbono eu tenho uma carbonila. Tá? Então eu vou ter hidrogênio de acordo com as funções orgânicas ou a vizinhança desse hidrogênio pode interferir no deslocamento químico daqueles sinais de acordo com a blindagem ou a desblindagem do hidrogênio. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio mais desblindado é aquele hidrogênio que está ligado a um oxigênio
né? E é uma carbonila, que essa função aqui é uma função carboxílica, tá? E isso faz com que eu tenha alguns fatores que interferem diretamente nesse deslocamento químico, tá? Esse deslocamento químico, ele é dado um valor, e esse valor nós chamamos de delta, tá ok? Então, por exemplo, os hidrogênios que estão ligados a um alcano, um CH3, ele vai ter ali um valor de delta, um ppm próximo a 0,9. Quando eu vou fazendo essa modificação, por exemplo, o alcano primário para um alcano secundário para um alcano terciário, eu tenho aqui o distanciamento do deslocamento químico em relação ao TMS. Então, 0,9 a 1,3. Quer dizer que esse aqui é mais desblindado do que esse daqui. Tá bom? Isso faz sentido se você pensar que o carbono ele tem um efeito indutivo de retirar elétrons na nuvem eletrônica próximo ao hidrogênio. Tá? Que eu tenho esses hidrogênios com características diferentes devido à adição de substituintes. Tá? Aqui também observa que esse hidrogênio que estão em rosinha, né, ele tem diferentes deslocamentos químicos de acordo com a sua vizinhança. Né? Esse hidrogênio está ligado a um carbono e esse carbono está ligado a uma carbonila. Esse hidrogênio aqui está ligado a um carbono que faz parte de uma ligação sp, né, um grupo alcino. Enquanto que esse X aqui, nós denominamos que é um halogênio, né, e observe que esse hidrogênio aqui presente, determinado aqui, ele sofre influência desse halogênio. Tá? Ele sofre influência e à medida que se aumenta o deslocamento químico, quer dizer que ele está sendo mais desblindado. Eu tenho uma nuvem eletrônica menor ali. Tá? Então, eu tenho diferentes valores de delta, de ppm, né, que esses valores eles são importantes, que quando a gente olha um espectro de RMN, nós observamos se esses hidrogênios estão inseridos dentro de um grupo químico orgânico. Então aqui eu mostro, por exemplo, mais uma tabela, né, uns deslocamentos químicos, né, que a gente pode encontrar. Lembrando bem que esses valores que está aqui de deslocamento químico, ele é um valor aproximado, tá? O que vai diferenciar é justamente aqueles substituintes. Então, como eu mostrei no anterior, né, as várias formas de identificar como que aquele hidrogênio sofre interferência naquele ambiente. Tá? Olha só esse exemplo aqui. Né? Então, esse hidrogênio, se você observar, ele está ligado a um carbono, e o que diferencia de cada um deles é justamente o halogênio que está ligado ao carbono. E à medida que eu mudo esse halogênio, olha só, eu tenho um deslocamento químico diferente para cada um deles. Tá? E isso tem alguns fatores que interferem. Né? Então você observa que todos esses hidrogênios existem ali uns fatores que interferem no seu deslocamento químico, né? E, consequentemente, na sua forma de estar blindado ou desblindado. E esses fatores químicos, eles são o grau de substituição, a eletronegatividade desse substituinte, a distância do substituinte e a ressonância. São os principais fatores que interferem naquele deslocamento químico do hidrogênio. Então, aqui eu mostrando para vocês, né, um alquila primário, uma alquila secundária e um alquila terciário. Então, eu tinha falado para vocês lá no início dos slides anteriores, né, que esse hidrogênio, eles são equivalentes, tá? Esses hidrogênios sendo equivalentes, ele tem influência desse carbono e, consequentemente, pode ter influência desse R aqui, que é uma cadeia de carbono. Então, quando eu aumento esse R, né, eu estou aumentando
o deslocamento químico, isso está me mostrando que esse hidrogênio ele está desblindado em relação à anterior. Tá? E isso você observa também no alquila terciário. Tá bom? Então quer dizer que você tem diferentes tipos de deslocamento químico quando tem esse aumento dessa substituição ao carbono onde está ligado aquele hidrogênio, que são alguns valores de ppm que nós podemos encontrar. Uma outra característica é o efeito eletronegativo. Tá? Então aqui ó, é o efeito eletronegativo. De quem? Do substituinte que está ligado ao carbono e esse carbono está ligado ao hidrogênio. Então aqui mostra os diferentes valores em ppm, né? Mostrando aqui como primeiro valor aqui, ó, tem uma eletronegatividade, um valor 2,2 e vai até 4. Então, à medida que aumentamos o efeito da eletronegatividade, nós aumentamos o deslocamento químico. Consequentemente, nós aumentamos o efeito da desblindagem. O hidrogênio fica mais desblindado. Isso é devido ao efeito da eletronegatividade. O que seria a eletronegatividade? É o deslocamento da nuvem eletrônica para aquele átomo ali. Então, você observa que o flúor ele é mais eletronegativo, ele tem esses hidrogênios que estão ligados ao carbono e esse carbono ligado ao flúor, ele tem um valor de ppm bem maior quando eu comparo, né, com o grupo metilo aqui, que é onde tem um hidrogênio ligado a um carbono e ligado a esse carbono eu tenho 3 hidrogênios. Tá? Então você tem essa característica aqui. Outra forma de observar isso é que eu posso ter um aditivo ao efeito da eletronegatividade, colocando ou substituindo esses hidrogênios por um átomo mais eletronegativo. Tá? Então observem bem aqui, ó, um CH3Cl, ele tem um deslocamento químico desses hidrogênios em 3,05, enquanto que ele já tem 7,27 ppm, porque eu tenho 3 cloros ligados ao carbono e esse cloro faz com que, devido ao efeito da eletronegatividade, a densidade eletrônica fica abaixo nesse hidrogênio. O efeito do substituinte, né, também a distância, né, então esse substituinte aqui, numa cadeia de hidrocarbonetos, eu tenho vários hidrogênios, concordam? Lembrando dos nossos conceitos anteriores, eu tenho diferentes hidrogênios, cada hidrogênio desse ele tem um ambiente químico diferente, né? Consequentemente, eu vou ter diversos sinais desses hidrogênios, é o que mostra aqui. Então, eu tenho um sinal para esse hidrogênio, porque esse hidrogênio está num ambiente químico totalmente diferente desse e desse aqui, tá? Outra coisa que a gente observa é que o substituinte ele tem uma interferência maior no hidrogênio que está mais próximo dele. À medida que eu vou afastando os hidrogênios do efeito do substituinte, né, esse efeito vai sendo diminuído. E a gente observa no valor de ppm. Então, esses valores aqui são valores que são tabelados, né? E esses valores tabelados variam de acordo com os substituintes que estão ligados na estrutura molecular. Beleza? Então, como é de prever aqui, ó, o deslocamento químico maior vai ser desse hidrogênio número 1, desse hidrogênio que está marcado como 1, que vai ter um deslocamento químico maior. Então, se eu mudo o substituinte, também aqui, observe bem, eu mudo o meu deslocamento químico. Mudei o substituinte e com característica de eletronegatividade, esse daqui tem maior interferência desse substituinte
E à medida que nós vamos andando pela cadeia, essa interferência ele diminui. Tá? E para finalizar, os fatores que interferem seriam os fatores de ressonância. Então, a ressonância, o efeito de ressonância, ele também interfere no deslocamento químico dos hidrogênios, né, ligados àqueles átomos que sofrem o efeito de ressonância. Então, aqui nós temos dois exemplos. Na verdade, estão 3 anéis aromáticos. Esse anel aromático ele tem todos os hidrogênios iguais, equivalentes quimicamente para o RMN. Né? Então, ele tem um deslocamento químico de 7,3. Tá? Esse deslocamento de 7,3 ele pode variar se eu faço uma substituição do anel aromático. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar essa molécula aqui e fizer o efeito de ressonância, parte dessa molécula, né, desse substituinte, ele é doador de elétron para a cadeia. Se ele é doador de elétron para a cadeia, nós vamos ter aqui uma densidade eletrônica maior na posição orto e na posição para. Então, na posição orto e para, ele vai estar negativo. Se ele estar negativo, quer dizer que eu tenho uma grande densidade eletrônica. Ou seja, esse hidrogênio que está aqui, ele é mais blindado. Se ele é mais blindado, ele tem um deslocamento químico menor em relação àqueles outros que não estão blindados devido ao efeito de ressonância. E a gente pode observar isso nos valores quando a gente faz a medição. Então, olha só, 6,9 na posição para e 6,8 na posição orto. Né? E isso é devido ao efeito de doação do par de elétron desse grupo ligado ao anel aromático, é um grupo doador de elétron, tá? Aumentando a densidade eletrônica nessas duas posições, ok? Quando a gente pega esse substituinte, um retirador de elétron, observe bem que eles já modificam o deslocamento químico. Na posição orto e na posição para, ele tem cargas positivas, orto positivo, para positivo e orto positivo. Tá? Isso faz com que eu tenha ali uma diminuição da nuvem eletrônica. Diminuição da nuvem eletrônica, eu tenho um aumento do deslocamento químico aqui. Então, carga positiva, diminuição da densidade eletrônica, aumento do deslocamento químico aqui, porque ele está menos blindado, ou seja, está mais desblindado nesse caso aqui. Tá bom? Isso pode ser observado nos valores que estão mencionados aqui. Ó. 8 na posição orto e 7,5 na posição para. Tá? Então, você tem essa característica aí, quando eu tenho substituintes doadores de elétrons ao anel aromático, ou eu posso ter substituintes retiradores de elétrons ligado ao anel aromático. Tá bom? Então, vocês observam que existe algum desses fatores, vários fatores que podem interferir. Aqui eu mostrei no anel aromático, mas pode ser uma dupla conjugada também, tá bom, gente? Eu vou ter ali o efeito de ressonância dentro daquela estrutura, fazendo com que eu tenha diferentes deslocamentos químicos dos hidrogênios presentes ali. Tá bom? Então, na próxima aula, eu vou falar de mais alguns conceitos relacionados à influência do campo magnético nesses hidrogênios, nas estruturas orgânicas. Então, espero na próxima aula. Até lá.